Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus é bom. Deus é fiel. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 32. Aleluias. Deus é fiel. 32, versículo 1. Amém. Aleluias. Vamos estar fazendo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senecaribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senecaribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do seu exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, juntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Até aqui, meus queridos. Aqui nós vemos a história de Ezequias. Mas antes de chegarmos até Ezequias, temos vivido aqui nessa situação, nessa história que é contada sobre o reino de Israel. Um período de declínio espiritual antes que Ezequias chegasse até o trono. O seu pai Acaz e outros reis anteriormente estavam fazendo adoração a ídolos, a outros deuses. Não estavam honrando ao Senhor de forma devida. Não estavam buscando ao Senhor como primazia, mas tinham deixado a idolatria, tinham deixado a adoração a falsos deuses entrar nas cidades de Israel. E nós podemos ver aqui que essa cidade de Judá estava ali no reino do sul, o reino do norte e o reino do sul. Por esse período que o povo estava afastado dos caminhos do Senhor, adorando a ídolos, virou presa fácil para o exército assírio. Virou uma presa fácil para o exército inimigo. Porque toda vez que o homem decide se afastar da presença de Deus, se torna presa fácil para Satanás. E assim não foi diferente com aquela nação. E se levanta Senecaribe. Outrora eram outros reis que já haviam ali colocado aquelas cidades ali cativas. Mas agora, no período de Ezequias, se levanta Senecaribe, um rei da Síria, homem poderoso, forte. E como nós sabemos, se lermos alguns versículos, capítulos anteriores, as cidades ali de Israel tinham que pagar tributos à Síria. E eles, toda vez vinha ali aquelas pessoas, e eles pagavam tributos a outro país. E nós vemos na história de Ezequias, que quando Ezequias toma posse do reino, a história começa a mudar. Começa a ter um contexto diferente de tudo aquilo que vinha acontecido. Começa a existir uma quebra de paradigma. Aquilo que vinha se repetindo durante algum tempo, já não iria se repetir mais. Porque o Senhor tinha levantado Ezequias para fazer a diferença. Porque o seu pai, em determinado momento, não agiu conforme a palavra.
Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Às vezes o seu pai, a sua mãe, a sua descendência não agiu conforme a palavra, mas Deus te levantou no seu lar, Deus te levantou na sua casa para quebrar esse paradigma, para quebrar essa opressão que vinha anteriormente, para que novos tempos, para que um novo tempo venha acontecer sobre a sua casa, sobre a nossa família. Então Ezequias se posiciona. A primeira coisa que ele faz é limpar aqueles altares dos deuses pagãos, sabe? É restaurar o templo. O templo estava jogado às traças, já não tinha importância devida. Então Ezequias decide se posicionar, e Ezequias começa a restauração, assim como Davi. Uma das primeiras coisas que Davi faz quando se torna rei é trazer a presença novamente. E aqui eu vejo Ezequias trazendo a presença de Deus novamente para o reinado. Ele entendeu, pastor, assim como Moisés, que sem Deus ele não era nada, que sem Deus ele não podia nada. Poderia ter um trono, poderia ter um reinado, mas sem Deus não era nada. E começa essa restauração do templo. Ele começa a selecionar os sacerdotes, ele começa a quebrar os altares, os ídolos. E ali ele vai fazendo essa obra, essa limpeza. Alguns estudiosos dizem que durou cerca de 16 dias, essa limpeza. Ezequias tinha 25 anos, era um jovem, era jovem ainda. Muitas das vezes a gente dá desculpa de querer aproveitar primeiro para depois se posicionar, querer fazer tudo primeiro para depois chamar, atrair o favor, a presença de Deus. Mas não, ele decidiu se posicionar, tinha 25 anos de idade. E nós vemos aqui que o Senhor vem confirmando os passos dele, devido à sua obediência, à sua entrega. O Senhor vem confirmando os seus passos. Mas o inimigo não fica satisfeito. O inimigo não fica satisfeito quando nós nos posicionamos e decidimos obedecer e fazer as coisas da forma correta. Senequeribe chega adiante, manda um comunicado para ele. Veja que Senequeribe manda um comunicado para ele, não é porque ele estava desobedecendo a Deus, não é porque ele estava fazendo coisa errada, ele estava obedecendo a Deus, ele estava cumprindo princípios, ele estava cumprindo os preceitos da palavra, ele estava sendo aprovado pelo Senhor. Mas nem assim isso nos ausenta de passar por provações, perseguições e lutas, porque o Senhor permitiu que Senequeribe se levantasse, e Deus estava testando ele, falando, imagino eu que Deus pensa assim: vamos ver agora, Ezequias, agora tem um teste, uma prova de fogo para você aí. E o rei manda uma carta para ele, o ameaçando, falando: olha, todas as nações que nós passamos, nós conquistamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, se vangloriando. E Ezequias por um momento fala assim: não, mas eu não posso deixar que isso continue, essa questão de tributos. Mas acaba que no final Ezequias acaba temendo tanto, que acaba que ele começa a tirar do templo os adornos, o ouro, a prata, para pagar o tributo a Senequeribe. Mas eu entendo uma coisa com essa palavra: nunca negocie com o seu adversário, nunca negocie com o seu inimigo princípios, nunca negocie com o inimigo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que é a palavra. Porque por um momento, para se livrar de um momento, podemos colocar em xeque todo um propósito. Mas o Senhor é bondoso. E Ezequias, depois daquilo, Ezequias, passado o tempo, meio que se arrepende daquilo que ele tinha feito. E aqui nós vamos ver no verso 32,
que depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, depois de tudo que ele fez, depois de ter limpado o templo, depois de ter derribado altares, depois de ter sido fiel a Deus, depois de ter sido um homem que estava honrando a Deus, ele teve esse momento de descuido, que todos nós estamos sujeitos, mas por um momento ele se levanta. E sabe o que eu vejo com isso, meus queridos? Assim como Ezequias, nós podemos ver que quando a gente se posiciona, a gente acha que logo em seguida vão vir as bênçãos, que logo em seguida vai vir um mar de rosas. Mas a palavra do Senhor nos diz, quando fala sobre o profeta Elias, ele estava numa coragem, ele estava numa disposição, ele estava debaixo de uma palavra. Ele chama aqueles profetas de Baal e de Azera, eram 850 no total, e ele os chama ali no monte e fala assim: olha, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E ele, cheio da presença, desafiando aqueles homens. E o Senhor usou muito Elias. Elias reparou o altar, obedeceu ao Senhor. Mas logo após o Senhor vir responder com fogo do céu, e aqueles profetas terem sido derrotados, Elias pensou assim: pô, agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo, missão cumprida. Mas não sabendo ele, que quando as janelas dos céus se abrem para abençoar um servo de Deus, as comportas do inferno se abrem para querer desconstruir tudo aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. E mais que depressa, Jezabel se levanta e pede a cabeça de Elias. E Elias corre, Elias foge. Creio eu que Elias deve ter pensado: mas Senhor, eu te honrei, eu fiz o que o Senhor me pediu, eu desafiei, eu mostrei quem é o verdadeiro Deus, e é isso que eu recebo. E Elias se esconde na caverna. Mas aqui nós vamos vendo, voltando ao rei Ezequias, que mesmo com a sua fidelidade, não foi poupado que Senecaribe, rei da Síria, invadisse Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas. E alguns estudos dizem que foram 46 cidades que já tinham sido sitiadas pelo rei da Síria. E ele chegou ali, tipo dizendo: olha, é só mais uma, vai ser presa fácil. É como um pássaro na gaiola, porque eu já sitiei a cidade, eu já cerquei, agora é presa fácil. Mas entenda uma coisa, sabe o que eu acho interessante? O posicionamento do rei Ezequias. Olha comigo aqui o que ele fala. O posicionamento. Eu queria listar aqui 3 posicionamentos, 3 atitudes que o rei Ezequias teve. A primeira delas, Ezequias mandou tapar as fontes de água que havia fora da cidade. Ezequias se reuniu junto com os seus comandantes e tiveram essa brilhante estratégia de tampar as fontes externas. Mas não tamparam as fontes externas para eles ficarem sem água. Tamparam as fontes externas para o inimigo e canalizaram aquela água até dentro do seu arraial, até dentro das muralhas. Não faltava água para eles, mas para o seu inimigo faltava água. Todos nós sabemos que o corpo humano é cerca de 70 a 75% composto de água. O ser humano pode ficar até algumas semanas sem alimentar algo sólido, mas sem o líquido, sem a água. A água representa vida. Sem água, no máximo de 3 a 5 dias, o ser humano já está fadado à morte. Então nós vemos o que enfraquece o nosso inimigo. Sabe o que enfraquece o seu inimigo? Nessa noite, você tirar essa fonte, tampar essa fonte externa, é você acreditar nas promessas. É você acreditar que Deus é com você. É você acreditar que
mesmo que venha um exército, mesmo que venham opiniões contrárias, mesmo que se levantem contra ti, existe alguém do seu lado que é maior do que tudo, é maior do que a provação, é maior do que a luta, é maior do que a ameaça do seu inimigo. Da mesma forma que podemos enfraquecer o nosso inimigo com o nosso posicionamento, inversamente também nós podemos fortalecê-lo com a falta do posicionamento. E sabe o que é interessante? Quando nós fortalecemos o nosso inimigo, quando deixamos o medo, a falta de fé, a falta de confiança em Deus começar a fazer morada em nossos corações, Satanás tem colocado em nosso meio hoje, meus queridos, uma chamada neutralidade, imparcialidade, a qual eu não entro em questões alheias, porque eu quero preservar a minha imagem. Eu não posso me posicionar conforme a palavra diz, porque vai ferir o meu irmão. Eu não posso me posicionar como um servo, como um homem de Deus, no meu local de trabalho, porque o que eles vão pensar de mim? Eu vou afastar as minhas amizades. Eu não posso me posicionar na minha família e pregar a palavra, porque eles vão se afastar de mim. Quando você faz isso, você está fortalecendo o seu inimigo e deixando que ele sugue as suas forças, a sua energia, a sua falta de posicionamento. Eu ouvi uma frase por aí que diz assim: tudo pode, se te faz feliz. Assinado Satanás. Sabe por que é assinado Satanás? Porque o que a Bíblia diz? O que o nosso manual diz a respeito disso? Meus queridos, o mundo tem tentado implantar nos nossos dias viés ideológicos, coisas que são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz. E temos dado tanto crédito a isso, temos dado tanto ibope a isso, e não temos consultado o manual. O mundo diz: tudo pode, se te faz feliz. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A Bíblia diz em Mateus 5,37: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Deixa eu te contar uma coisa nessa noite. Se você entrou aqui na igreja hoje em cima do muro, eu queria te dizer uma coisa: você está no lugar mais perigoso que existe. Conta-se uma história de um jovem que estava ia pular o muro. Ele não sabia se ele ficava do lado do bem ou do mal, e ele estava em cima do muro. E o anjo está ali a todo momento chamando ele: vem, meu filho, vem para o lado de cá, vem para o lado do bem, vem para a luz, vem para cá, eu quero te salvar. E Satanás está lá, ó, de boa, bracinho cruzado. Creio eu que estava sentado com a perninha cruzada. E aquele jovem olhou aquilo, intrigado. Olhou para o anjo doido para salvar ele, Satanás parado. Ele vira para Satanás e pergunta assim: mas o que está acontecendo? Você não está importando com a minha vida? Não sou importante para você não. O de cá, o anjo que é da luz, está doido para me salvar. E você está quietinho aí, você não está fazendo nada. Aí Satanás virou para ele e falou assim: eu sou o dono do muro. Enquanto você estiver em cima do muro, você já é meu. Meu irmão, não fique em cima do muro nessa noite. É palavra, é Bíblia. Seja você falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna.
Posicionamento. Aleluia. Se você não tem se posicionado, comece a se posicionar hoje. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Somos representantes do céu em meio a uma sociedade corrompida, uma mídia vendida. A segunda atitude de Ezequias: edificou todo o muro quebrado e fortaleceu o seu exército com armas e escudo. Quando falamos de muro e armamento, falamos de proteção, falamos sobre vigilância. Ao restaurar aqueles muros e ao fortificar o seu armamento, Ezequias estava dizendo assim para Senequeribe: Senequeribe, você pode até tentar vir, mas a sua interferência externa não vai interferir em quem eu sou por dentro. Aquilo que vem de fora, as notícias, as coisas, os boatos por aí, não vão atrapalhar a minha convicção em Deus, porque Deus me deu uma palavra. Outrora eu paguei o imposto para você indevidamente, porque acabou que eu me acovardei. Mas agora eu decidi me posicionar, porque o Senhor usou o profeta Isaías e falou que a vitória era certa. E eu estou seguindo conforme uma palavra, não conforme uma afronta. Você tem que se posicionar conforme uma palavra, não conforme uma afronta. Se Deus disse que vai ter vitória, vai ter vitória. Mas Ele está esperando o seu posicionamento para você dificultar as obras de Satanás. O mundo vai acabar mesmo, para que pregar o evangelho? Vou ficar dentro de casa com a minha família. O mundo vai acabar mesmo, para que eu vou estudar? Mas até Jesus voltar, meus queridos, ou até Ele nos chamar, não podemos ser como aquele grande homem que veio buscar a parábola dos talentos ali, que ele veio pedir os talentos. Estavam todos parados. Todos não, me engano. Enganei. O que tinha um enterrou, o que tinha dois multiplicou, e o que tinha 5 multiplicou. O que o Senhor tem confiado a você? O que o Senhor tem colocado nas suas mãos? O Senhor tem te levantado como Ezequias na sua casa. O Senhor tem te levantado como Ezequias na sua família. O Senhor tem te levantado como Ezequias nessa sociedade. Perceba que Ezequias fez tudo que estava ao seu alcance. Tudo para dificultar a vida do seu inimigo. Ezequias poderia ter preferido continuar na imparcialidade. Poderia ter continuado no paganismo como outros reis anteriormente. Poderia ter decidido ficar tranquilo e não ser afrontado por outra nação. Mas ele decidiu se posicionar. Sabe por quê? Muitas das vezes nós sofremos retaliações. Porque a palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós somos libertos em Cristo, porque conhecemos a verdade, logo seremos afrontados, porque não tem o tal conhecimento da verdade. Esses dias aí foram gerados na nossa mídia, eu estava acompanhando, meio que algo que causou um desequilíbrio entre os poderes. Só é causado um desequilíbrio em qualquer instituição ou em qualquer diálogo se houver uma resistência. E se essa resistência decide agir pelo certo, mesmo que todos estejam fazendo o que é errado, ele decide permanecer no certo. Então Ezequias aqui decidiu se posicionar e fazer o certo, mesmo que anteriormente
outros governantes, outros líderes estavam fazendo o que é errado. Hoje em dia, você se posicionar, às vezes pode chegar na sua casa um comunicado da justiça, te mandando comparecer lá. Foi o que aconteceu naquele vídeo que mandaram no grupo, que o pastor Jorge Linhares se posicionou perante a Bíblia Sagrada, manual cristão, dizendo que não concordava com a questão de linguagem neutra, diz ele que existia homem e mulher, Deus criou homem e mulher. E o juiz intimou ele para que fosse lá depor e explicar por que ele estava falando isso, que só existia homem e mulher. Também observamos nesses dias atrás, estava lendo uma reportagem no R7, que ali no Afeganistão, o segundo maior país de perseguição aos cristãos, atrás da Coreia do Norte, já era bastante perseguido, e com a volta do Talibã ficou 10 vezes mais. Estavam pegando as pessoas dentro dos ônibus, estavam indo de casa em casa, olhando os seus celulares, e se tivesse um aplicativo da Bíblia, estavam os matando, e ainda estão. E você? Vai ficar imparcial com tudo isso que tem acontecido à nossa volta? Ou vai decidir se posicionar como um cidadão do céu, com a mente em Cristo, mas com os pés na terra? Sabe, meus queridos, a decisão está em nossas mãos, em nosso posicionamento, de avaliar questões sociais, de avaliar questões políticas, segundo o viés bíblico, e ver aquilo que se aproxima mais dos valores cristãos, aquilo que se aproxima mais dos valores que Cristo nos ensina, dos princípios bíblicos. Nós vemos aqui a terceira atitude que Ezequias tomou. Mas antes dele tomar essa atitude, rei Senaqueribe manda outro comunicado. Aí ele manda um recado com os seus comandantes e fala assim: olha, Ezequias, quem você está achando que vai te proteger? Você está achando que esse seu Deus vai te proteger? Aqueles homens começam a afrontar: nós vamos passar por cima de você, nós vamos vencer. E eles começam a falar com os soldados que estavam ali nas muralhas e falam assim: ô, vocês estão acreditando em Ezequias? Vocês também estão acreditando no Deus de Ezequias? Que bobagem! Vocês só são mais uma nação. Vocês vão ser exterminados se vocês não se renderem a nós. Qual carta Satanás tem enviado à igreja do Senhor nesses últimos dias? Qual carta Satanás tem enviado a nós, servos do Senhor, nesses últimos dias? Pare de falar a verdade. Pare de se posicionar segundo a palavra de Deus. Fica quieto. Não expresse a sua opinião. Não lute pelos seus direitos. Deixa que a justiça impere no mundo. Se não me engano, creio que foi Martin Luther King que disse, se não me engano, eu acho que é ele, que fala: olha, o que me incomoda
não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Meus amigos, meus queridos irmãos, não é tempo de neutralidade, não é tempo de ficarmos sem um posicionamento, não é tempo de levarmos tudo de forma na imparcialidade, de acharmos que está tudo bem. Não está tudo bem. Se nós não nos levantarmos agora, como levantou Ezequias, o príncipe desse século tem cegado o entendimento de muitos. Nós temos um tesouro dentro de nós, porque todos nós somos vasos de barro. O que nos diferencia do mundo é que nós temos a presença, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos dá vida e vida em abundância, e que abre a nossa visão para enxergar a verdade. Hoje a verdade está como mentira, e a mentira está se passando por verdade. Hoje as pessoas honestas e corretas, que estão decidindo se posicionar, elas estão precisando fazer tratamento para saber lidar com pessoas que realmente precisam de um tratamento. A terceira atitude de Ezequias foi orar. Às vezes a gente recebe uma ofensa, às vezes a gente recebe algo, uma afronta, e a gente quer debater. Ezequias falou: não fale nada, deixe que eles falem, porque quem vai falar por nós é Deus. Quem vai falar por você é Deus. Você vai se posicionar, você vai fazer a sua parte. Tudo o que você puder fazer para atrapalhar a vida do inimigo, para não deixar brechas para o inimigo, para não deixar o inimigo tirar de você a palavra, para não deixar o inimigo tirar de você as suas convicções, você vai fazer. E quando já não tiver mais ao seu alcance, aí o Senhor entra em cena. Porque até o momento, o que é para você fazer, Deus não vai fazer. O que é para você fazer, Deus vai te dar estratégias para que você possa agir de forma sábia. Então ele decide orar. Entra com Isaías ali e vai orar, clamando ao Senhor. E o Senhor ouve a oração deles. Aquele rei estava se achando grande e soberano. Só que Ezequias sabia quem estava do lado dele. O rei estava vindo no braço humano, na força humana, mas eles iam em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não era rei da Síria, não era rei de uma nação, de duas, não, era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se humilharam diante de Deus, oraram, clamaram ao Senhor, o Senhor deu livramento, e o Senhor humilhou tanto aquele exército que falou assim: vou mandar um só anjo. 185 mil. É 185 mil, mas eu vou mandar um só anjo, para que eles vejam que eu sou Deus, que eu sou o Rei dos Reis. E ali fala no relato que em uma só noite, um anjo foi ali e passou no arraial, e mais de 185 mil homens assírios, soldados assírios, foram mortos. E fala que no dia seguinte havia vários cadáveres pelo chão. E o que fez o rei da Síria? Saiu fora. Porque diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, Satanás tem que sair, bater em retirada. E o Senhor deu vitória à nação Israel, a Judá, pelo seu posicionamento. Então hoje nós aprendemos que o Senhor coloca diante de nós a responsabilidade de nos posicionarmos. A responsabilidade de nos posicionarmos, de fecharmos as fontes externas. O Senhor coloca diante de nós a responsabilidade de tamparmos as brechas nos muros, para fortificar mais internamente.
e estarmos com as armas espirituais, com a espada, com o escudo da fé. E o Senhor nos mostra, a dependência vem dEle, tudo é dEle. Então nós temos que nos prostrar a Ele, não aos reis, não aos príncipes destes séculos, mas a Deus. Porque aquilo que é impossível aos olhos humanos é totalmente possível ao nosso Deus. Se levante no seu lugar nessa noite. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele vem nos concedendo. E que você saia daqui nessa noite. Se você tem se posicionado, continue se posicionando ainda mais. E se você ainda está muito neutro ou de forma muito imparcial, comece a se posicionar a partir de agora. Comece a levar o Evangelho através das atitudes, através da palavra, através do testemunho. Se posicione. Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos nessa noite, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram cantados, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que sempre nos alerta, que o Senhor sempre está, ó Pai, advertindo a Tua igreja, ó Pai. E hoje o Senhor nos advertiu, ó Pai, para nós nos posicionarmos, ó Pai, para nós ficarmos, ó Pai amado, no lugar que o Senhor nos chamou. Por mais que a afronta do inimigo, ó Pai, por mais que o inimigo queira nos cercar, por mais que o inimigo, ó Pai, queira nos fazer sentir medo, ó Pai amado, a Tua presença, ó Pai amado, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. A Tua presença, ó Pai, vai adiante, Deus amado, e não existem, ó Pai amado, barreiras diante do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai amado, nós venhamos nos posicionar cada dia mais na Tua presença, e que nós venhamos saquear o inferno, ó Pai amado, e que Satanás, ó Pai, venha ser, ó Pai, exterminado, que Satanás venha bater em retirada, e que o Teu nome venha ser glorificado para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus.